Ele não é um Deus vingativo, como os deuses pagãos. Os deuses pagãos não esqueciam, não. Se você cometesse uma transgressão, pode esperar que uma hora dessa ele vinha fazer vingança contra você. Não tinha esse conceito de esquecer, no sentido de tratar a pessoa como se ela nunca tivesse feito alguma coisa errada. Eu sei que eu já contei essa história aqui, não sei quantas vezes, mas não faz mal. Vou contar de novo. Sempre a minha esperança é que vocês esquecem tudo que a gente prega no domingo. Já na quarta-feira, quinta-feira, vocês nem lembram mais. Então, por isso que a gente sempre pode contar as mesmas coisas, né? A história do homem que veio reclamar da mulher no gabinete pastoral. Isso é um fato fictício, viu? Não é ninguém pensar que é alguma coisa que aconteceu aqui na igreja. Mas o pastor foi reclamar da mulher no gabinete pastoral e disse: pastor, eu queria que o senhor falasse com a minha mulher, porque quando a gente briga, ela fica irritada, ela fica histórica. O pastor disse: você quer dizer histérica? Disse: não, é histórica mesmo. Ela começa a lembrar todos os meus erros de 25 anos de casamento. Deus não fica histórico quando você peca mais uma vez e vem pedir o perdão dele, do tipo assim: olha aqui, ó, e Deus passa na cara tudo que foi bom que acordou um monte de gente, né? Deus passa na cara tudo o que você fez nos últimos 30 anos da sua vida. É nisso que ele é diferente. Ele se esquece da transgressão do seu povo. Ele perdoa livremente, ele se esquece, ele não é vingativo, ele não passa na cara quando nós caímos no mesmo pecado, infelizmente. Quantas vezes, não é verdade? No mesmo pecado, e a gente, envergonhado, volta para Deus, sempre seguro de que Ele não vai se vingar, Ele não vai passar na cara os perdões anteriores que Ele já nos concedeu. O terceiro sentido em que Deus é diferente dos demais deuses é que Ele não retém a sua ira para sempre. Ainda no verso 18, o Senhor não retém a sua ira para sempre. Deus fica irado, é verdade, isso a Bíblia não esconde. Ele ama seu povo, mas ele fica irado com seu povo, porque ele é santo, ele é justo, ele é reto, e a sua ira é a reação justa da sua natureza santa contra o pecado do seu povo e que demanda punição. Faz parte da natureza divina exigir que o pecado, todo pecado, seja punido. Porém, Deus, diferentemente dos deuses pagãos, se ira por um breve tempo, mas não para sempre, porque se Deus mantivesse a sua ira contra nós para sempre, todos nós seríamos consumidos. Mas a sua ira dura só um pouco. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O nosso Deus nos castiga, mas não eternamente. O nosso Deus, Ele nos corrige, mas com mão branda, com paciência e com brevidade, porque senão nós não suportaríamos o peso da sua mão sobre nós. Ele perdoa livremente, Ele esquece o que nós fazemos, falando figuradamente, é claro, né, que Deus não esquece de nada, mas esquece no sentido de que Ele não nos trata conforme o que nós já fizemos no passado. E esse Deus não fica com raiva de nós o tempo todo. Ele não fica com raiva de nós o tempo todo. A sua ira dura somente por um tempo. E a última coisa que o profeta diz, que Deus é diferente dos demais, é que Ele tem prazer na misericórdia, final do verso 18, porque Ele tem prazer na misericórdia. A palavra misericórdia aqui é a mesma palavra hebraica que é usada em alguns contextos do Antigo Testamento para falar do amor que a mãe tem pelo seu filho. É misericórdia, é compaixão. É aquilo que a mãe sente pelo filho que está sofrendo, o filho que está com uma doença, o filho que está passando por uma necessidade. Esse sentimento que Deus tem por seu povo. Na verdade, Ele não somente tem esse sentimento, mas Ele tem prazer em exercer esse sentimento em termos práticos. Ou seja, Deus se deleita em abençoar, dar, perdoar, fazer o bem, proteger, suprir, prover. Ele tem prazer em fazer isso, faz parte da natureza de Deus.
E nesse ponto ele é diferente dos deuses pagãos. Os pagãos vivem com medo dos seus deuses, com medo de ofender os seus deuses, os seus demônios, os espíritos da natureza, os espíritos dos ancestrais, as figuras das trevas, das mitologias que eles inventaram. Vivem com medo, com pavor, com pânico do que vai acontecer depois da morte. Mas nós temos confiança de que nosso Deus, Ele é diferente, porque Ele perdoa, Ele esquece, Ele não fica com raiva a vida toda, e Ele finalmente tem muito mais prazer em nos perdoar do que em nos punir e nos castigar. Nesse ponto aqui, que Deus tem prazer na misericórdia, Ele é diferente não somente dos deuses, mas Ele é diferente de todos os demais seres do universo. Ele é diferente do homem, porque nós temos muito mais prazer em falar mal dos outros, fazer mal aos outros, causar dano aos outros, do que fazer o bem, ajudar e socorrer. Deus é diferente dos homens, porque a humanidade é muito mais inclinada a fazer o mal do que a fazer o bem. Ele é diferente dos anjos bons, porque ele tem prazer na misericórdia. Quando um anjo faz alguma coisa em prol da humanidade, ele faz por ordem e mandato de Deus, mas Deus não tem ninguém que o mande, ele faz espontaneamente o bem e exerce a misericórdia livremente. E é claro, ele também é diferente dos anjos maus. Deus tem prazer na misericórdia, tem prazer em perdoar, prazer em acolher, prazer em esquecer. Eu queria que você lembrasse disso essa noite, especialmente você que está com a consciência carregada, que está com o seu coração cheio de culpa, você que talvez esteja com medo de se chegar diante de Deus por conta das transgressões repetidas e da mesma forma que você tem feito. Esse é o nosso Deus, é isso que faz Deus ser aquilo que Ele é. Conheci a história, uma vez li a história de uma mulher que brigou com sua mãe. A mãe era uma mulher vingativa. A moça brigou com a mãe, fugiu de casa, foi para longe de casa, e depois de alguns anos ela se arrependeu de tudo que tinha feito e começou a escrever para sua mãe. Escreveu carta após carta, toda semana escrevia uma carta pedindo perdão à mãe, dizendo que estava arrependida de tudo que tinha feito, que queria que a mãe a recebesse de volta. Os anos se passaram, ela nunca recebeu uma única carta de volta da sua mãe. Finalmente, quando a mãe morreu e ela foi para o sepultamento, alguém lhe entregou uma caixa, e ela abriu e lá estavam todas as suas cartas, nenhuma delas aberta. A raiva daquela mulher era tanta que nem abria a carta da filha, ela abriu. Pessoas são capazes disso, mas não o nosso Deus. Você fica imaginando você, não é? Orando, mandando uma carta em oração para Deus, e você fica pensando que Deus não dá a mínima, ou que Ele está com tanto ódio de você que Ele não vai nem escutar as suas orações. Deus não é como nós, não há ninguém semelhante a Ele. Nós nem começamos a imaginar a misericórdia e a compaixão de Deus, que perdoa, que esquece, que não fica com raiva e que tem prazer em perdoar mais do que qualquer outra coisa.